Nós estamos numa série nesse evangelho, mas hoje nós vamos começar por outro lugar. Nós não vamos começar em João, nós vamos começar no Antigo Testamento para a gente tentar entender um pouquinho mais sobre o Novo Testamento. Nós vamos olhar no texto de João hoje que Jesus diz o seguinte, ele diz, eu sou o bom pastor. Mas os filósofos aí nos ensinam que para você dizer que algo é bom, você tem que comparar com algo ruim, né? Você precisa ter uma comparação. Se você diz que algo é bom, naturalmente você está dizendo que tem algo ruim. E quando a gente lê Jesus em João capítulo 10 falando, eu sou o bom pastor, a gente fala, que legal, ele é um bom pastor, eu creio nisso, eu acho que ele é bom, Jesus é um cara bacana, e a gente entende de uma forma muito superficial. Para que a gente possa entender o que os ouvintes de Jesus entenderam quando Jesus falou isso, nós precisamos entender o contexto religioso no qual eles viviam. Então, naquela época tinha um contexto religioso que Jesus olha para aquele contexto e fala, cara, eu sou bom, esse contexto aqui não está muito legal. E às vezes a gente não entende o quão complicado era o contexto. Então, para a gente entender, nós vamos ler duas passagens do Antigo Testamento, uma em Jeremias e outra em Ezequiel. São profetas do Antigo Testamento que falam da situação religiosa em Israel antes de Jesus. Se você participa de um PG, você já teve um spoiler desse texto essa semana, né? Eu brinquei no primeiro culto que o Spiller fez um spoiler, né? O pastor Spiller que faz o guia, ele deu um spoiler já para a gente, lendo alguns desses textos, nós vamos reler de novo. Aliás, é por isso que você precisa participar de um PG, tá? Se você não participa primeiro. No PG a gente aprofunda aquilo que a gente aprende no domingo. Então a gente estuda alguma coisa no domingo, no PG a gente discute isso, a gente conversa, então vai aprofundar o seu entendimento do texto. Honestamente, às vezes o guia que o pastor Spiller faz é melhor do que a pregação da gente aqui. Então, se a pregação for xoxa, vai no PG que lá vai ser bom, garanto para você que vai ser bom. Semana retrasada eu estava com o Salomão, lá no PG de Ubatuba, bênção demais, maravilhosa comunhão, ali fortalecendo uns aos outros, comunhão, estando juntos, orando por outros que não estavam, porque estavam doentes, enfim, muito bom isso. Essa semana eu estive no PG da Praia, fui lá na casa do Mário, um casal que é novo na nossa cidade, também bênção estar junto. Acho que a gente saiu de lá às 11, eu fui o primeiro a sair, era 11 e pouco da noite, a gente ainda estava ali em volta da churrasqueira comendo um pouquinho. Então, se você não participa de um PG, fica aí o convite para você participar com a gente. Jeremias, capítulo 23, versículos de 1 a 5, é o primeiro texto que nós vamos buscar entender hoje o que estava acontecendo em Israel. Jeremias 23, de 1 a 5, vai aparecer no telão para você, diz assim, Deus falando, ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, aos pastores que tomam conta do meu povo. Foram vocês que dispersaram e expulsaram o meu rebanho e não cuidaram dele. Mas eu vou castigar vocês pelos seus maus procedimentos, declara o Senhor. Eu mesmo reunirei os remanescentes do meu rebanho de todas as terras onde os expulsei e os trarei de volta à sua pastagem, a fim de que cresçam e se multipliquem. Estabelecerei sobre eles pastores que cuidarão deles, e eles não mais terão medo ou pavor, e nenhum deles faltará, declara o Senhor. Versículo 5. Dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo. Note que essa palavra renovo está com R maiúsculo. Não está falando aqui somente de um renovo, mas de uma pessoa. Levantarei um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Deus dizendo, cara, a situação está complicada, vocês não estão cuidando das ovelhas, vou ter que levantar um cara que realmente possa cuidar das minhas ovelhas. Agora Ezequiel 34, versículos de 2 a 7. Diz assim, outro profeta, mas Deus falando sobre a situação de Israel. Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor. Ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem-se da lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Vocês não fortaleceram a fraca, vocês não curaram a doente, nem faixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e com brutalidade. Versículo 5. Por isso elas estão dispersas, porque não há pastor algum. E quando foram dispersas, elas se tornaram comida de todos os animais selvagens. As minhas ovelhas vaguearam por todos os montes e todas as altas colinas e foram dispersas por toda a terra, mas ninguém se preocupou com elas, e ninguém
as procurou. Deus está falando aqui da situação dos líderes religiosos da época. Ele está descrevendo como era o cuidado das pessoas que eram chamadas e ordenadas por Deus para cuidar das pessoas. Elas deveriam estar cuidando do povo, mas Deus diz que elas estavam cuidando de si próprias, enquanto o povo perecia. Essa era a situação religiosa, o cenário religioso no qual Jesus se inseriu. É por isso que Jesus diz, nós olhamos o texto na semana passada, cara, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês transformaram ela num covil de ladrões. Está tudo distorcido, está tudo errado, está tudo virado do avesso. E se é assim que estava para o povo de Israel, está falando aqui do povo que tinha os levitas, que tinha os sacerdotes, que tinha a palavra de Deus, que tinha o templo. Esse era o povo de Deus, estava feio assim. Imagina para o povo que não era o povo de Deus, os fora dos judeus, né? Se estava assim com os judeus que tinham a palavra de Deus e a presença de Deus com ele, imagina para os não-judeus, que a gente chama de gentios, que somos nós. Imagina para os gentios que não faziam parte do povo de Deus, como é que não estava essa situação. Pastores que só cuidavam de si, dominavam sobre as ovelhas com dureza, as ovelhas todas dispersas e vagando e se tornando fáceis presas para animais selvagens, a gente poderia dizer, para as dificuldades da vida, para os empecilhos da vida, elas eram fáceis presas. E lá atrás, em Jeremias, Deus promete, eu vou levantar para Davi, Davi aqui representa um povo, certo? O povo de Israel, eu vou levantar para Davi um renovo justo, com letra R maiúscula, eu vou levantar um homem justo, que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Quem sabe de quem que ele estava falando lá atrás? Sobre Jesus. Centenas de anos antes de Jesus, Deus olha para a situação e fala, cara, isso aqui está totalmente errado, eu vou ter que levantar alguém que faça algo com sabedoria e faça aquilo que é justo, aquilo que realmente deveria acontecer. E no texto que nós vamos ver hoje de João, Jesus ele se coloca como antítese disso que está acontecendo em Israel. Ele diz, cara, aquilo ali não é para acontecer, eu sou o oposto, eu sou a antítese disso. Inclusive ele vai dizer, eu sou a promessa esperada de Deus. Você está procurando aquele que viria, o renovo que viria, sou eu. Ele se coloca como essa promessa esperada de Deus. E quando ele diz, eu sou o bom pastor, esse adjetivo bom é muito mais do que só uma indicação de qualidade, como a gente diria. Essa é uma boa margarina, né? Isso é um bom carro. Ele está falando sobre algo muito maior, está dizendo, cara, em meio a essa situação toda, em meio a essas coisas ruins, eu sou a antítese, eu sou aquele que estava se esperando há muito tempo. O povo que ouvia falar que ouviu Jesus falar sobre isso, eles conheciam essas histórias. Eles conheciam essas palavras dos profetas. Quando Jesus diz, eu sou o bom pastor, muitos entenderam o que ele estava dizendo. Eles sabiam que existiam maus pastores, isso havia sido escrito e lido e conhecido por centenas de anos. Quando Jesus diz, ei, eu sou o bom pastor. Quem diz que é bom é porque está dizendo que existe algo ruim. Eles sabiam o que era esse algo ruim. Jesus se coloca aqui como antítese. Vamos ler João capítulo 10, versículos de 7 a 15. João 10, 7 diz assim, Jesus afirmou de novo, digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão, ele vem apenas para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Versículo 11, eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e dispersa o rebanho. Ele foge porque ele é assalariado. Ele não se importa com as ovelhas. Versículo 14, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Ele termina dizendo, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Que diferença, né? Dos pastores descritos aqui pelos profetas e Jesus, a descrição dele como bom pastor e o que ele faz. Que diferença. Agora chegou um bom pastor que não abusa as ovelhas, mas ele dá a sua vida por elas. E Jesus aqui, ele chama esses pastores de assalariados. Interessante, né? Assalariados. Esse adjetivo que Jesus usa, no centro dessa palavra está a palavra salário.
Que Jesus está dizendo, cara, o centro da motivação dessas pessoas, o que os define é o salário delas. Elas fazem o que fazem, sim, cuidando das ovelhas, mas só pensando naquilo que elas vão ganhar. O centro de tudo é o salário. Quando o lobo vem, quando vem uma ameaça, dão no pé. Por quê? Porque não são pastores. São assalariados que só estão ali enquanto tem algo para elas ganhar. Jesus diz, cara, eu sou diferente, eu sou o bom pastor. Quando as ameaças vêm, quando a dificuldade vem, se for necessário, eu dou a minha vida pelas ovelhas que estão debaixo do meu cuidado. Olha a diferença do que Jesus está dizendo aqui. No texto da semana passada que nós olhamos, Jesus declara o que ele veio fazer. Ele declara o que ele veio fazer. Ele veio chamar as suas ovelhas para fora do aprisco da religiosidade, nós vimos isso. E para uma nova caminhada com ele. Diz, cara, sai, ouve a minha voz, sai desse aprisco de religiosidade e caminha comigo. No texto que nós vamos ver hoje, Jesus descreve por que ele nos chama e como ele nos leva a essa nova vida que ele tem para nós. Vamos olhar primeiro o porquê. Ele nos chama para fora do aprisco da religiosidade porque ele quer nos dar vida em abundância. Olha o versículo 9 e 10. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem só para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e tenham vida plenamente. Vamos olhar alguns detalhes desse texto rapidinho. Ele diz, quem entra por mim será salvo. Naquela época, as ovelhas elas eram colocadas no aprisco à noite para serem salvas de feras selvagens que rondavam à noite e de ladrões que se aproveitavam da escuridão para roubar ovelhas. Jesus agora está mudando a imagem do aprisco para dizer, cara, eu sou a porta de um novo aprisco. Se você entrar por mim, você vai ser salvo das coisas que vêm para tentar tirar a sua vida, para tentar roubar a sua vida. Eu sou a porta de um novo aprisco. E você que precisa de segurança, você que precisa de salvação, você que está correndo risco, você entra por mim, você vai ser salvo. Assim como as ovelhas eram salvas de perigos à noite, nós somos salvos espiritualmente falando da condenação que vem através do nosso pecado. Jesus oferece salvação e proteção para as suas ovelhas, mas é interessante, ele diz que ele é o caminho, ele é a porta pelo qual você entra nessa salvação. Nós conhecemos o texto que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele é a porta, não é uma porta, ele é a porta, só se entra por ele. Se você quer estar protegido daquilo que vem para te ameaçar, do ladrão que vem para roubar, matar e destruir, ele é a porta para você entrar num lugar de salvação, de proteção. Mas ele fala de um aprisco aqui que é diferente do aprisco da semana passada. Porque ele diz, aquele que entrar por mim será salvo, mas olha só, ele continua no versículo 9 dizendo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Nesse aprisco que Jesus quer nos trazer, há uma liberdade, não é um aprisco que te comprime, te restringe, que te isola do mundo. Ele está dizendo, cara, tem um aprisco de salvação que te guarda à noite, nos momentos de perigo, mas nesse aprisco tem liberdade, você pode entrar e você pode sair e encontrar pastagem para você pode encontrar provisão. Sabe por quê? Porque a ovelha que só fica dentro de um aprisco presa morre de fome. O aprisco é ótimo e é necessário à noite para proteger dos perigos, mas é necessário que possa entrar e sair. Na hora do perigo, esconde-se, na hora que precisa de provisão, sai e encontra pastagem. Está dizendo, cara, tem outro aprisco, esse não vai te prender. O aprisco que te prende, sai fora. Ele falou semana passada, vem comigo, sai fora. Tem um outro aprisco, na hora certa eu te protejo e na hora certa que você precisa ser alimentado e ter provisão, eu derramo provisão e alimento a sua vida também. Jesus vem para que as suas ovelhas tenham vida e vida plenamente. Note que ele não vem só para preservar a vida. Ele vem para dar a vida. Quero dar às minhas ovelhas vida e vida abundante. Na continuação do texto, Jesus descreve como ele vai dar essa vida em abundância. Ele diz que ele vai dar essa vida entregando a sua vida por nós. Olha o versículo 11. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Então, Jesus ele veio para chamar o povo judeu para fora do aprisco da religiosidade, para dar a eles vida abundante, e a forma que ele faz isso é entregando a sua vida para morrer por nós na cruz. Esse é o resumão de João capítulo 10. Jesus veio para nos chamar para fora de um aprisco de religiosidade, para nos dar nova vida, vida abundante, ele faz isso entregando a sua vida por nós. Até aqui,
no João capítulo 10, não tem nada a ver com a gente. Até aqui isso é bacana para o povo de Israel, o povo judeu. Show de bola, que bom, né? Jesus, nós vimos semana passada, veio para o povo judeu, primeiramente. Que legal, que bacana, show, fico feliz por vocês. Mas é como você passar numa vitrine e ver uma coisa bacana lá dentro, mas você não tem acesso àquilo. Estou vendo, é legal, mas não é para mim. Até o versículo 16, olha o versículo 16 comigo. Jesus falando, tá? Tenho outras ovelhas, que não são desse aprisco. O aprisco, semana passada, nós falamos, era o povo judeu. Tem outras ovelhas que não são somente judeus. Tem pessoas fora do grupo de judeus. Somos eu e você, gentios. E olha o que ele diz sobre esse grupo. É necessário que eu as conduza também. Começa aqui pelo aprisco. Mas conforme a promessa de Deus para Abraão, através da sua vida, da sua descendência, todas as nações da terra serão abençoadas, inclusive São Francisco do Sul hoje. Através do povo judeu, mas Jesus diz, ei, mas vai começar aqui, mas eu tenho outras ovelhas. Vai começar pelo aprisco, mas eu tenho outras, é necessário que eu as conduza. Elas também, na continuação, elas também ouvirão a minha voz. E olha só o que ele diz. Sabe o que vai acontecer quando elas ouvirem minha voz? Haverá um só rebanho e haverá um só pastor. Não vai mais ter divisão de quem é o povo escolhido de Deus e quem não é. Todos que ouvirem a sua voz serão ovelhas desse pastor. Não vai mais ter divisão de classes e nem de sexualidade, nem de nada disso. Vai ser somente ovelhas de um só pastor. Não tem homem, não tem mulher, não tem rico, não tem pobre, não tem judeu, não tem gentio. Paulo fala sobre isso nas suas cartas. Ele está falando de você aqui. Está falando de mim. Você sabia que você está em João capítulo 10? Você está em João capítulo 10. Jesus já estava pensando em você, já estava pensando em mim, lá em João capítulo 10. Se você já conhece Jesus, é bom que você saiba que você está em João capítulo 10. Se você não conhece Jesus ainda, se você não entregou sua vida para Jesus, é bom que você entenda que o convite ainda está aberto. Ele ainda está disposto a chamar você, ele está dizendo, eu tenho outras ovelhas que ainda não ouviram minha voz, mas elas vão ouvir, elas vão ser ovelhas desse mesmo pastor, vai ter um só rebanho, um só pastor, e você pode fazer parte disso. Interessante aqui para mim que a maioria dos ricos e famosos hoje em dia, né, eles colocam barreiras entre eles e as pessoas, não é verdade? A galera, quanto mais famosa é, você, né, se não consegue ter contato com ela, você tem que falar com a secretária da secretária da secretária, né, para chegar no cara. Já percebeu que Deus faz o contrário? Ele não é só importante, Ele é o Criador de tudo que existe. E Ele quebra todas as barreiras para chegar mais perto, mais perto, mais perto, mais perto, mais perto de mim e de você. Para que a gente tenha mais e mais acesso a Ele. Olha só a progressão na história da humanidade. No Antigo Testamento nós tínhamos a lei de Deus, a palavra de Deus foi revelada, profetas de Deus, experiências com Deus, foi bacana. Mas era uma coisa um pouco mais distante. Entre os testamentos, Jesus vem. E agora Deus está conosco em carne, Ele vive com a gente, Ele come com a gente, Ele conversa com a gente, Ele morre na cruz por nós. Alguns dias depois Jesus sobe aos céus e diz, cara, é bom que eu vá porque eu estou mandando o Espírito Santo, que vai ser mais íntimo ainda, porque Jesus, Ele veio em carne, Ele veio em corpo, foi Deus encarnado entre nós, foi legal, mas Ele era limitado, Ele só podia estar em um lugar ao mesmo tempo. Não podia estar aqui com a gente e outra pessoa ao mesmo tempo. Mas Ele diz, eu vou mandar o Espírito Santo que vai morar no coração de cada um de vocês. E onde vocês estiverem, eu vou estar lá com vocês. Está vendo como cresce a intimidade? Cresce a intimidade. Deus vai se revelando de forma maior, vai se colocando nas nossas vidas. Assim é Deus. Ele quer estar cada dia mais perto de mim e de você. Se é isso que Jesus veio fazer, nos chamar para fora de um aprisco que nos prendia, e veio para nos dar vida abundante, através da entrega da vida dele na cruz, para que nós pudéssemos viver. Cabe a nós uma pergunta aqui. Nós estamos vivendo essa vida abundante? De liberdade para entrar e sair, de provisão. Cara, você vai ser cuidado à noite e de dia você vai encontrar pastagem. Essa é a promessa de Jesus, é isso que ele veio fazer, esse é o desenho dele. Nós estamos vivendo um lugar de proteção e de provisão que Jesus veio trazer para nós? É importante a gente perguntar isso, porque a gente lê esses textos, a gente conhece esses textos, e quando eu falo, cara, ele é o bom pastor, você diz, amém, glória a Deus, eu creio nisso. Mas às vezes, se a gente parar para pensar, a gente não está vivendo tudo isso, a gente não está vivendo a realidade de que nós temos um bom pastor.
E o que ele veio para fazer para nós na cruz foi exatamente isso. E se nós não estamos vivendo isso, eu quero propor para você que não é porque Jesus falhou. Será que a gente pode concordar nisso? Se eu não estou vivendo um lugar de proteção e de provisão, não estou dizendo perfeição, não é tá tudo certinho, mas se eu não estou vivendo um lugar onde eu sei que eu tenho um pastor que está cuidando de mim em minha vida, não é porque Jesus falhou. Provavelmente tem a ver comigo e contigo como ovelhas que precisamos ouvir a voz do nosso pastor. Ovelhas que precisamos entender que nós temos um pastor que quer nos guiar, que quer falar conosco. Em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30, Jesus diz uma frase muito famosa que vocês conhecem bem. Diz assim: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso para vocês. Toma sobre mim o seu jugo. Você sabe o que é um jugo? Aquela madeira, né, que eles usam para prender 2 bois juntos. Prende pelo pescoço os 2 bois para que eles caminhem juntos. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Caminha comigo. Caminha lado a lado comigo. Não vai à frente e não fica atrás. Caminha comigo. Vamos junto nesse negócio. Vem para perto de mim. Você está lá na frente, você está aqui atrás, você está lá no outro caminho. Caminha comigo. Tome sobre vocês o meu jugo e aprenda de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Sabe aquele descanso que vai muito além do descanso físico? Paz interior. Versículo 30, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Note que Jesus diz, vem para mim. Jesus está chamando as suas ovelhas, dizendo, cara, você está cansado, você está sobrecarregado, você está estressado, você está com ansiedade, você está estressado e deixando todo mundo estressado, vem para mim. Caminha comigo, vem lado a lado comigo, para de correr para lá e para cá, caminha comigo, pega o meu jugo. E você vai ver que existe um jugo que é suave e um fardo que é leve. A pergunta é, você tem ouvido a voz de Jesus? Você está ouvindo a voz de Jesus na sua caminhada com Ele? Existe um vir a Jesus pela primeira vez que é para salvação. Nesse quesito, Jesus é a porta. Você entra por Ele para que você seja salvo. Isso é importante, é uma decisão, é a decisão mais importante da sua vida. Isso é muito bom, mas depois que você já fez isso, para você que já fez isso, é importante que nós venhamos para Jesus diariamente para direção. Você precisa vir a Jesus para salvação uma vez, mas depois de ter feito isso diariamente, nós precisamos vir a Jesus para direção. Afinal, nós temos que estar no mesmo jugo com Ele. Se a gente não fizer isso, sabe o que acontece? A gente perde o rumo, a gente se acelera, a gente fica para trás, a gente vai para o caminho errado, a gente perde o equilíbrio, a gente perde a paz. Queridos, eu quero lembrar a você que já entrou pela porta das ovelhas, que Jesus te chamou para a salvação, mas Ele te chamou também porque Ele quer te conduzir. E às vezes a gente pensa, não, eu entrei pela porta, carimbei o passaporte, estou indo para o céu, glória a Deus, agora é só esperar Jesus voltar. Não. Você entrou pela porta das ovelhas, glória a Deus por isso. Volte para o seu pastor diariamente, não para salvação, para direção. Volte para a direção porque Ele quer te conduzir. Você não foi salvo para se virar sozinho, você foi salvo para ser ovelha de Jesus, para ser conduzido por Ele. Por isso que nesse texto Jesus é a porta e o pastor. Aí você diz, espera aí Jesus, é porta ou é pastor? Ele diz, eu sou os dois. Você vem para mim para a salvação, essa é a porta. Mas uma vez que você veio para mim, agora eu sou o seu pastor. Agora você pertence a mim. Ele não pode ser só o Salvador e não o Senhor da sua vida. Ele não pode ser só a porta e não o pastor. E tem gente que diz, não, eu quero vir para Jesus, carimbar meu passaporte, quero estar tranquilo. Esse negócio de ouvir Jesus, vou pensar sobre o caso dele. Não é assim que funciona. Ele é a porta e o pastor. Se você quer ter uma vida em abundância, não é somente você entrar pela porta, você entrar pela porta e você entender, cara, ao entrar por essa porta, eu agora tenho um dono, eu tenho um Senhor da minha vida, eu tenho uma pessoa a quem eu sigo. Ele é a porta, Ele é o pastor. Às vezes a gente não vive a vida abundante porque a gente entrou pela porta, mas faz tempo que a gente não ouve o pastor.
E aí a gente se enfia por caminhos errados, isso gera estresse, gera problema, gera conflito, gera um monte de coisa. E a gente fala, cara, cadê essa vida que Jesus prometeu? Não foi Ele que falhou. Às vezes é a gente que sai do jugo. E a gente deixa de ouvir a voz de Jesus e aí a gente se mete em enrascadas e a gente precisa voltar para o jugo de novo. Dizer, cara, verdade, Ele é meu pastor, eu preciso parar, eu preciso vir para Ele diariamente, para a direção. E a gente precisa se submeter novamente a Ele como Senhor das nossas vidas. Está estressado? Está ansioso? Está estressando todo mundo? Já viu gente estressada? Tem gente estressada que estressa todo mundo ao redor. Não pode estar estressado sozinho, já viu, gente? Não pode estar estressado sozinho. Eu vou estressar também, atazanar a vida de todo mundo. Porque eu não estou bem, daí não está nada bem. Cara, às vezes a gente diz, opa, peraí, isso não é o caminho de Jesus, isso não é vida plena, isso não é vida em abundância. Para um pouquinho, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Provavelmente tem a ver com a ovelha ouvir a voz do pastor. A gente precisa parar e recalcular a rota. Quantos aqui já tiveram a experiência de você estar estressado, você está mal, você não está legal, seu teu coração não está em paz e você para estar com Jesus e Jesus te encontra naquele lugar e reorganiza a tua vida? Erga sua mão bem alta se você já viveu isso, só se você viveu. Aí, é verdade. Tem momentos que eu não estou legal, tem momentos que eu estou estressado, tem momentos que eu estou confuso, tem momentos que a ansiedade ela entra no meu coração e eu estou estressado, eu preciso parar e voltar para o meu Senhor e dizer, cara, eu preciso ouvir tua voz de novo. Porque existe uma voz que fala no teu coração e no meu coração que silencia todas as outras vozes. Não é a minha voz, pastor André, não é a PIB. Só tem uma voz que pode fazer isso, a voz de Jesus, teu pastor. E às vezes a gente precisa voltar. Às vezes 5 minutos de oração faz mais do que 5 dias de estresse, trabalho e correr por aí. Às vezes, sim, estou dizendo que é só 5 minutos, mas às vezes 5 minutos resolve mais do que a gente resolve nas nossas próprias forças. E você precisa talvez voltar para esse lugar e dizer, cara, obrigado porque o Senhor é o meu Salvador, mas o Senhor também é o meu Senhor, e o Senhor é quem me conduz por pastos verdejantes, é o Senhor que me leva para junto de águas tranquilas. Isso eu não vou encontrar em nada mais a não ser estar diante do meu pastor. Talvez você precisa voltar para esse jugo hoje à noite. Mas tem uma segunda aplicação, talvez você não ainda reconheceu Jesus como quem Ele diz ser, talvez você não reconheceu Jesus como Deus ainda. Eu quero ler o restante do texto para você ver o que Jesus diz sobre si próprio depois daquilo que a gente já leu. Versículo 17, Jesus diz o seguinte, por isso que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Eu dou a minha vida para depois retomá-la. Ninguém tira a vida de mim, versículo 18. Mas eu a dou por minha espontânea vontade. Olha só o que ele diz. Eu tenho autoridade para dar a vida e para retomar a vida. Aqui Jesus se distingue de todo outro homem na face da terra e por toda a história da humanidade. Ele diz, cara, eu vou dar a minha vida porque eu quero dar a minha vida, mas depois, 3 dias depois, eu vou retomar a minha vida, vou voltar a viver. Todos nós aqui temos a capacidade de entregar a nossa vida por alguém. Você pode fazer isso. Nenhum de nós aqui tem autoridade para retomar a nossa vida depois que a gente deu. Só Jesus. Só Jesus. E aqui o que ele está dizendo, cara, eu tenho autoridade sobre a vida e sobre a morte. Ele está dizendo aqui, sem sombra de dúvida, eu sou Deus. Eu sou Deus. Ele se distingue de todo outro homem. E olha só o que acontece no versículo 19. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos, porque já estava dividindo desde o capítulo 9. Outra vez ficaram divididos. Muitos deles diziam, esse cara está endemoniado, ele enlouqueceu, para que ouvir esse cara? Versículo 21, outros diziam, essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Voltando à referência do capítulo 9, se você não esteja com a gente, que ele abriu os olhos de um cego de nascença. Queridos, Jesus veio dividir opiniões de novo, e ainda hoje Jesus divide opiniões. Existe uma decisão que você e que eu precisamos tomar. Ou ele é louco, ou ele é Deus. E o que a gente faz? A gente cria outras categorias que são mais confortáveis para nós. Jesus é um cara bom. Jesus é um bom mestre. Jesus nos ensinou algumas coisas. Jesus nunca falou que ele era um cara bom e nem que ele era um bom mestre. Ele falou que ele era Deus.
Não crie para Jesus uma categoria que ele não criou para si próprio. Porque é confortável dizer, não, Jesus é bacana e os outros são bacanas também, e a gente vai aceitar. Não, não. Ele falou que ele era Deus. Ou ele está certo ou ele está errado. Você precisa decidir. As pessoas aqui foram divididas, isso ainda divide até hoje. Hoje ainda, mais ainda nesse mundo de tolerância. Respeito nós temos por todas as pessoas e todas as crenças. Mas todos não podem estar certos. Quando Jesus ele dá a sua vida e ele retoma a sua vida, ele se distingue de todos os outros líderes religiosos que hoje estão enterrados. Paulo diz, cara, se Jesus não ressuscitou dos mortos, joga fora tua Bíblia e vai pescar. Não é bem assim que ele diz, mas é paráfrase do pastor André. Diz, cara, se Jesus não ressuscitou dos mortos, então ele não é Deus, então as profecias do Antigo Testamento não são verdadeiras, então não tem, então esquece esse negócio de cristianismo. Mas se ele ressuscitou e há provas históricas verdadeiras que ele ressuscitou, então você precisa decidir, ou ele é louco ou ele é Deus. Ele está dividindo opiniões ainda hoje, mas ele também está convidando pessoas para reconhecerem e entrarem por essa porta do aprisco onde você pode ser salvo. O ponto central do capítulo 9 e do 10 é o seguinte: Jesus fala, algumas ovelhas ouvem e seguem, e outras ovelhas não entendem e não seguem. Esse é o ponto central do capítulo 9 e do capítulo 10. A minha pergunta é, e você? E você? Você precisa decidir quem é Jesus para você também, se você não decidiu ainda. Ele diz, eu sou a porta. Você vai encontrar salvação, você vai encontrar pastagem para você. Eu sou o bom pastor, eu dou minha vida para você, eu dei a minha vida para que você tivesse vida e vida em abundância. A promessa de Jesus é vida abundante para todos aqueles que seguem. Não é uma vida perfeita, não é uma vida sem problemas nenhum. Nós passamos por problemas sim. Mas é uma vida que você não caminha sozinho, uma vida onde Jesus está contigo em meio aos problemas. Em meio às lutas Ele nos dá vitória. A pergunta é, o que você precisa decidir hoje? Para alguns você precisa decidir se Ele é Deus ou não na sua vida. E talvez se você reconhece que você não tomou essa decisão ainda, talvez hoje a sua decisão seja dizer, cara, eu quero entrar por essa porta. Eu quero ter a certeza que eu estou em paz com Deus. Eu quero ter a certeza que quando a noite vier, eu estou seguro. Através do meu relacionamento com Jesus, eu quero ter essa certeza. Hoje você pode ter. Jesus continua chamando, vem a mim. Eu sou a porta. Você vai encontrar salvação e provisão. Talvez você precisa de um ajuste de jugo. Talvez você, sem saber e sem querer, você andou por aí, fez um próprio caminho. Jesus está dizendo, ei, vem para mim. Você está cansado, está sobrecarregado, estressou, se sujou, está com problema. Ei, volta aqui. Toma sobre você o meu jugo de novo e aprende comigo de novo. Vamos caminhar junto um pouquinho para a gente poder resolver algumas situações da sua vida. Que decisão que você precisa tomar hoje? É fato que Jesus é bom pastor. Isso é fato, mas só saber disso não muda nada. Jesus quer que você venha para Ele. Só saber que Ele é bom pastor não muda nada. Ou você precisa vir para Ele para a salvação, ou talvez vir para Ele para a direção, dizer, eu preciso ouvir a voz do meu pastor de novo. Eu preciso voltar para essa centralidade de ouvir a voz do meu pastor e de talvez parar na presença dele e falar, Jesus está aqui, tudo que eu desorganizei, está tudo desorganizado, meus pensamentos, minhas emoções, Jesus está aqui. Se você entregar para Ele, Ele vai fazer o que muitos já experimentaram, que levantaram as mãos. Às vezes eu entrego para Jesus minha confusão, meu medo, tudo aquilo que eu faço, e Jesus fala, então vamos organizar aqui, isso aqui vai sair fora, larga disso, isso aqui vai entrar algumas coisas, isso aqui nós vamos reorganizar, isso aqui está errado a prioridade, vamos botar isso aqui lá para trás, essa coisa aqui que faz tempo que você não toca, vamos trazer aqui para frente. E através de um relacionamento com Jesus e a entrega de tudo que eu sou e ouvir a voz dEle, Ele me entrega de volta a minha vida e diz, agora, vamos caminhar junto, vamos reorganizar e vamos caminhar junto. Eu convido você que já conhece Jesus a fazer a mesma coisa. Talvez faz tempo que você não faz. Talvez você está cansado, sobrecarregado, estressando os outros. Vem para Jesus. Nós vamos cantar uma canção. Vou pedir que você fique em pé comigo e nós vamos orar juntos.